A guerra já começou. Está preparado? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro. O ano está acabando, a nossa temporada, nossa segunda temporada também. Então fique esperto que a partir do dia 29 de dezembro nós vamos começar a terceira temporada do Ligados com muita novidade. Você, é claro, é o nosso convidado especial para vir e estudar conosco. Eu quero te bater uma real hoje. Quando nós preparamos tudo aqui para começar a gravar o Ligados, nós temos um único objetivo, que é falar do amor de Deus e o que está escrito na Bíblia. E nossa intenção não é que nosso programa vá lá no YouTube e tenha 2.000, 300.000 visualizações, ou que nosso vídeo fique um vídeo viral que todo mundo comente no Facebook. A nossa preocupação para com Ligados é que você assista. Exatamente. Nós oramos aqui intensamente para que Deus possa mandar o Espírito Santo tocar o seu coração. Então, pra gente, números não faz a diferença. O que faz a diferença é que você está estudando a palavra de Deus conosco. Então, para nós é uma grande alegria a cada dia compartilhar a Bíblia Sagrada com você. Então, que Deus possa continuar te abençoando a cada dia. E claro que nós esperamos a sua companhia sempre aqui no Ligados. Mas claro que hoje nós vamos continuar estudando e respondendo uma pergunta, né, Timóteo, que nós deixamos no ar ontem. E você, claro, vai descobrir qual é o parâmetro que nós podemos utilizar para ser salvo ou não. Mas é claro que antes de começar a estudar, eu quero dar as boas-vindas mais uma vez ao Timóteo. Seja bem-vindo, Timóteo. Prazer estar aqui. E aí, preparar para mais um estudo? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer hoje. Verdade. E claro que antes de começar, vamos falar com Deus? Vamos orar. Você ora para a gente, por gentileza? Claro. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrirmos a Tua palavra para estudarmos e saber o que o Senhor tem para nós. Por favor, nos instrua agora, abra nossa mente, dá-nos conhecimento da Tua vontade, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar para você que está nos ouvindo pela rádio advai.net, a sua rádio na internet, só na internet, que nós estamos também todos os dias lá no youtube.com/JACentralVV. Você então é o nosso convidado a assistir este vídeo, claro, e todos os vídeos da nossa temporada e também os segredos do santuário, que já terminou. Você pode ir lá, voltar e estudar mais a palavra de Deus. Timóteo, nós vimos no programa de ontem, eu até terminei o programa te perguntando se existe um parâmetro, né, que nós possamos seguir do que é certo ou errado. Você falou que existe. E que parâmetro é esse? Bem, a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus nos deu a sua lei, que é a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas pensam da seguinte forma: bem, os 10 mandamentos, a lei de Deus é uma coisa ultrapassada, escrita há tantos anos, mas quando nós vamos a Salmos 119, verso 96, nós encontramos: os teus mandamentos ou a tua lei é ilimitada. Por que o Salmo diz isso? Porque a lei de Deus, embora seja 10 preceitos sintéticos, ela contém princípios que servem para nortear a nossa conduta em todos os pontos. Portanto, é uma lei que permanece válida e atualizada. Nós podemos pautar com segurança a nossa vida nessa lei. A gente pode até analisar que a lei fala que nós não devemos furtar, né? Certo. E hoje também, se nós roubamos ou furtamos algo de alguém, a gente é condenado. Então, quer dizer, a lei de Deus, ela é nítida até nossas leis civis. Foi um parâmetro para os legisladores civis, com certeza. Pois é. Agora, uma outra questão. Eu li essa semana uma frase, e foi muito interessante, que foi até uma frase publicada no Facebook da TV Novo Tempo, de que nós não... a frase dizia o seguinte: não adianta guardar 9, porque não, é como se não tivesse guardado nenhum. Como assim não adianta guardar 9? Por quê? Tem alguma lei dessa que a gente acaba não guardando? Bem, esta é uma ideia que nós lemos no livro de Tiago. Aquele que tropeça em um só ponto, diz o apóstolo, é violador de todos os demais. Por quê? Porque é como se em toda a lei de Deus existisse um fio condutor. A lei de Deus é a lei do amor, este é o preceito que une toda ela. E também é uma lei que demonstra a nossa obediência a Deus, a nossa submissão a Deus. Portanto, se eu sou submisso a Deus em vários pontos, mas sou rebelde em um, na verdade eu não sou submisso, eu sou rebelde, porque eu não me coloquei integralmente sobre o que Deus pede. Agora você fala submisso a Deus, e me vem uma pergunta. Apocalipse 14 fala que nós devemos temer a Deus. Exato.
Mas por que a gente deve temer a ele? É medo mesmo? A gente tem medo de, eu não vou fazer tal coisa, eu vou ter que obedecer a esse mandamento porque é de medo? É assim? Veja, quando Apocalipse 14, na primeira mensagem angélica, ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esta palavra temei, ela vem do grego, e este vocábulo grego é o mesmo que na nossa língua dá origem à palavra fobia, medo. Então, algumas pessoas, quando leem, e até quando vão procurar fazer uma investigação mais profunda, elas, puxa, o texto está dizendo que era para eu ter medo de Deus, uma fobia de Deus. Porém, quando nós estudamos com mais afinco este termo no grego, vemos que ele também traz a ideia de reverenciar. Portanto, quando Apocalipse 14 nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória, ele está dizendo: reverencie a Deus, coloque sua vida em harmonia com Deus. Há também uma passagem interessante que nos ajuda a entender o que é temer a Deus, está lá em Deuteronômio capítulo 4. Vamos ver que essa passagem é bastante interessante para clarear esse conceito. Apocalipse 4, verso 10. Deuteronômio, só corrigindo, Deuteronômio 4. Isso, Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Na minha Bíblia, permita ler? Claro. Diz o seguinte: lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprenda a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e as ensine a seus filhos. Ou seja, o que é temer a Deus? Temer a Deus é ouvir as palavras de Deus. E quais são as palavras de Deus? As palavras de Deus trata-se dos preceitos que ele nos deixou para reger a nossa vida. Então, o que diz Apocalipse 14? Temei a Deus. Ele diz: harmonize sua vida com a vontade de Deus, harmonize sua vida com os preceitos que Deus deixou. Agora, harmonizar, e a gente vem falando sobre os mandamentos de Deus, sobre essa lei de Deus, mas a gente vê na Bíblia, estudem até em Daniel, na profecia de Daniel, na profecia em Apocalipse, de que vai ter gente tentando trocar isso. É isso. Por quê? Sim, o livro de Daniel, no capítulo 7, fala de um poder, ele é um poder político e um poder religioso também, que cuidaria em mudar os tempos e as leis. Quando nós vamos em Apocalipse 13, nós vemos também esta mesma predição. É um poder que se rebela contra Deus, é um poder que se opõe a Deus, tentando mudar a lei de Deus. E o Apocalipse 13 comenta, inclusive, que será uma tentativa forçada, será uma imposição, com risco até de morte. Nossa! Será criada uma falsa lei no lugar da lei de Deus, e ela será imposta sobre penas civis, pena de morte, a quem quiser seguir a lei de Deus em contraste com a lei dos homens. Mas olha só, a gente começou no programa de ontem, a gente falou que Daniel ele aponta para o nosso tempo de hoje. Sim. E que Apocalipse fala também do nosso tempo futuro, nosso tempo do agora, né? Sim. Mais necessariamente. Então, isso dá a entender de que essa atitude desse poder está acontecendo? Bem, o livro de Daniel, capítulo 7, ele se refere a um momento no passado. Quando nós vamos a Êxodo 20 e lemos integralmente a lei de Deus, nós vemos que o quarto mandamento diz respeito à guarda do sábado, o sétimo dia da semana. Porém, ao longo da história, sobretudo no princípio da Idade Média, este quarto mandamento caiu no esquecimento. É até interessante notar que o mandamento começa com lembra-te. Este mandamento que começa com lembra-te caiu no esquecimento, e não por acaso, mas por obra humana, obra deste poder chamado chifre pequeno em Daniel 7. Portanto, a predição de Daniel 7, ela cumpriu-se Já cumpriu. no passado. E em Apocalipse 13, nós temos uma predição pro futuro, quando um poder religioso e político imporá uma outra lei distinta da lei de Deus. Que aí essa lei, a lei vai ser de opressão. Exatamente, com pena civil e inclusive pena de morte. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no programa de amanhã. Então você é, claro, nosso convidado especial para estudar conosco amanhã aqui no Ligados na Palavra. Nesse momento, claro, nós vamos encerrar o programa falando com Deus. Então feche seus olhos que vamos orar ao nosso Criador. Querido Deus, como é bom conhecer a Tua vontade para nós. Sabemos que o Senhor nos ama e colocou umas diretrizes. Por favor, ó Pai, nos dê força para entender essas diretrizes e, claro, aceitá-las com o coração aberto. E sabemos que o Senhor criou é para o nosso prazer, para a nossa alegria. Fique conosco sempre em nome de Jesus. Amém.
Então você já sabe que o nosso estudo não para por aqui. Você precisa continuar estudando para ver se tudo isso aqui é verdade. Então, Bíblia na mão e vamos mergulhar. Essa aqui. Bíblia na mão e vamos mergulhar para conhecer mais a palavra de Deus. Eu espero você então no próximo programa. Mas não esqueça, hoje vamos ler o capítulo 124 do livro de Salmos. A gente se encontra então no próximo Ligados. Um abraço, tchau!